Ó, o assunto de hoje são os 7 pilares da saúde mental na menopausa. Esses 7 pilares são aquilo que dá sustentação para a mulher na menopausa, né? Como se a menopausa fosse um edifício, e um prédio, uma casa, e os pilares são aquilo que sustentam a casa em pé, que sustentam o edifício em pé. Então, como eu estava explicando, esses pilares são a estrutura da sua saúde mental na menopausa, o que vai sustentar a sua saúde mental durante a menopausa. Se você é mulher e não chegou à menopausa ainda, você pode saber que um dia você ainda vai chegar, né? Quando você chegar lá na idade de 47, 50, 55, você vai passar por aquelas 3 etapas que eu já falei aqui em lives anteriores. A pré-menopausa, a menopausa propriamente dita e a pós-menopausa. Então, gente, isso é um privilégio, tá? Isso não é, passar pela menopausa não é sinônimo de dor, de sofrimento, de tristeza, de agonia. Não, é um privilégio que hoje nós temos uma sobrevida maior. As mulheres e os homens hoje vivem mais tempo na sua vida, né? Tem uma expectativa de vida mais longa, então é um privilégio a gente passar pela menopausa e ultrapassar até a menopausa. Porque nas gerações anteriores, né? No início do século XX, né? No início do século 1900, 1910, 1920, 1930, as pessoas não viviam até 70 anos. As pessoas morriam com 50 e poucos anos, com 49, com 60. Então, muitas mulheres nem chegavam à menopausa e nem sabiam o que era isso. Por isso que esse assunto nem era muito discutido naquela época, porque as mulheres não passavam por esse processo de transição. Às vezes elas morriam antes de concluir a menopausa. Agora, hoje em dia, não. Com as mulheres vivendo 70, 80, 90, 100 anos, a gente vive mais ou menos 1/3 da nossa vida após a menopausa. Então, é um assunto relevante, é um assunto que merece a nossa atenção, porque é uma boa parte, vocês vão convir comigo, né? 1/3 da vida, é aproximadamente aí 30 anos, é uma boa fatia da nossa vida que nós vamos viver após a menopausa. Então, nós temos que investir para viver esse período da melhor maneira possível. Então, se você não chegou na menopausa ainda e ainda vai chegar, a minha recomendação é que você não espere sentada de braços cruzados. Quando a mulher se prepara para receber a menopausa com antecedência, já faz escolhas saudáveis e acertadas, quando ela muda seu estilo de vida antecipadamente para um estilo de vida mais saudável, ela então vai chegar na fase da menopausa com mais saúde, com certeza, com mais vigor, mais energia e vai sofrer muito menos com aqueles sintomas, possíveis sintomas da menopausa. Então, se você vai ter mais vigor, mais energia e vai sofrer menos, você vai ter, então, mais tempo e mais vitalidade para curtir a vida, para experimentar coisas novas, para curtir a família, para viajar, para trabalhar, se você quiser continuar trabalhando, para aproveitar a companhia dos amigos, sem preocupação, né, para namorar sem preocupação de engravidar. Então, é uma fase que tem, assim, muitas oportunidades, muitas aventuras, muitas portas abertas para você. Então, antes de falar sobre os pilares da saúde mental na menopausa, eu quero fazer aqui uma diferenciação entre saúde mental e saúde emocional. Tem pessoas que usam esses 2 termos como se fossem a mesma coisa, como se fossem sinônimos, mas não é a mesma coisa, tá? Os conceitos são semelhantes, mas não podem ser usados como sinônimos, não é a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer a diferenciação aqui para vocês. Então, vamos ver. A saúde emocional, gente, ela está apenas relacionada às emoções. É a capacidade que você tem de lidar com as suas emoções, de moderar as suas emoções, de ter autocontrole, assim... Os altos e baixos da vida, eles acontecem, né? As adversidades, os problemas, vêm e vão, vêm e vão. Num dia você pode estar feliz e dando gargalhadas, e na sequência, alguma coisa pode acontecer que vai lhe aborrecer, que vai lhe entristecer. Então você vai passar de um polo para o outro, né? Do polo da alegria para o polo da tristeza. Então a nossa... capacidade de lidar com essas emoções, de moderar os nossos pensamentos, de controlar nossas atitudes diante das emoções, é uma atenção que a gente está dando para a saúde emocional e está tudo no mesmo pacote, né? Saber lidar com as emoções. A saúde emocional, ela então equilibra os nossos sentimentos e as nossas emoções, aquelas coisas que vão determinar o nosso comportamento. E diariamente, o tempo todo, as emoções e os sentimentos estão nos atravessando, estão entrando no nosso caminho. Então, não tem como a gente ficar alienada da nossa saúde emocional. A saúde emocional, ela colabora, ela contribui para que você tenha uma boa saúde mental, mas não é a mesma coisa. Agora eu vou falar sobre o que é saúde mental. A saúde mental é tudo que diz respeito à sua mentalidade, ao seu raciocínio lógico, à sua capacidade de análise, de síntese,
aquelas reações químicas que tem no nosso cérebro, que acabam muitas vezes provocando doenças ou transtornos mentais. Então, saúde mental diz mais respeito ao funcionamento da mente, do cérebro, né, do sistema nervoso. Então, a gente pode concluir que saúde emocional e saúde mental andam juntas. Elas andam de mãos dadas. E se uma está em desequilíbrio, isso afeta a outra também, né? Se a saúde emocional está ruim, isso vai ter consequências na sua saúde mental e vice-versa. Então, meu foco hoje agora, nessa live, é falar sobre a saúde mental. Sobre tudo que diz respeito ao nosso sistema nervoso, à nossa mente, nossos pensamentos, nosso raciocínio lógico, nossa capacidade de análise, de síntese. Então, se a gente estiver com a cabeça boa, com a sua mente limpa e tranquila, você encontrará paz e sossego para lidar com os sintomas da menopausa de uma forma mais integrada, né? De uma forma mais global, mais totalizada. Se você conseguir trabalhar nesses 7 pilares de modo a melhorar cada uma dessas áreas na sua vida, você ficará surpresa com as mudanças que isso vai trazer para a sua vida e para a sua transição da menopausa. Esses 7 pilares são como 7 chaves, 7 áreas-chave na sua vida que você pode investir nelas, aprimorar, melhorar, para que você passe pela menopausa de uma forma tranquila, lúcida, leve e descomplicada. Eu recomendo que você esteja fazendo um acompanhamento profissional, mesmo antes da menopausa, para se preparar para a chegada da menopausa, né? Toda mulher tem que fazer esse acompanhamento profissional para cuidar, para fazer um check-up preventivo, né? Anual que seja, ou semestral, para você não ser pega de surpresa por nenhuma doença. Então, na área médica, você tem muitos profissionais que podem te ajudar. Tem o ginecologista, tem o psiquiatra, tem o psicólogo, tem os psicoterapeutas, tem os médicos de família que atendem nas unidades de atenção básica. Todos esses profissionais estão preparados para conduzir a sua saúde em diversas áreas, né? Cada um na sua área. O ginecologista vai cuidar da área ginecológica, o psiquiatra vai cuidar da área mental, o psicólogo da área comportamental, o dermatologista vai cuidar da sua pele, o cardiologista dos problemas do coração, e por aí vai, né? E existem também outros profissionais, diríamos assim, alternativos, como, por exemplo, os nutricionistas, que são responsáveis, né, por nos orientar sobre nutrição, os educadores físicos, os geriatras, todos esses profissionais podem te auxiliar nos direcionamentos clínicos que você precisa para se preparar para a menopausa e também para passar a transição da menopausa. Então, reserve espaço na sua agenda para você gerenciar a sua saúde mental e melhorar de forma global, melhorar seus aspectos físicos, sua vida social, sua vida emocional, sua vida mental, espiritual e tudo mais. Então, agora eu vou falar os 7 pilares da saúde mental na menopausa. Então, reforçando, esses 7 pilares são atitudes-chave que têm um impacto enorme na sua saúde mental. O primeiro pilar da sua saúde mental, eu dei o nome aqui de conversa interior. Me responde aqui. Quem é a pessoa com quem você mais conversa o dia inteiro? Quem é? Quem sabe me responder? Quem é a pessoa com quem você conversa o dia inteiro, sem parar? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Quem sabe responder? Quem é a pessoa com quem você conversa o dia inteiro? Alguém sabe responder? A gente conversa com a gente o tempo todo, né? Eu converso muito comigo mesmo, muito. Às vezes converso até em voz alta. Às vezes converso até em voz alta. E um dia que eu estava conversando em voz alta, meu filho escutou e falou: "Oi, mãe, você está falando sozinha?" Eu falei: "Não, estou falando comigo mesma. Estou falando comigo mesma, é isso mesmo." Então, nós temos uma conversa interior que fica fluindo aqui o tempo todo. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai planejar, tudo que você vai decidir, tudo que você vai escolher, para todo lugar que você vai comprar, que você vai conversar, que você vai telefonar, que você vai mandar mensagem, tudo primeiro passa por essa conversa interior. Então, a gente precisa aprender a desenvolver uma conversa, uma comunicação interior positiva. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm essa conversa interior, essa voz interior é uma voz ácida, crítica, muitas vezes até debochada, que está sempre uma voz que está sempre nos recriminando, uma voz que está sempre dizendo: você não vai conseguir, você nunca faz nada certo, você é um inútil, você é incompetente, você não é capaz, isso não é para você, né? Isso não é para o seu bico. Então, muitas mulheres carregam dentro de si essa voz altamente crítica que fica o tempo todo esmurrando você, fica o tempo todo te batendo com palavras. Então, essa voz ela é muito parecida com a voz das pessoas adultas que nos criticavam na nossa infância. Tente lembrar aí, na sua memória, quem eram os adultos que te criticavam na sua infância.
Então essa voz interior crítica e ácida é muito parecida com aqueles adultos que nos criticavam na nossa infância. Então nós precisamos investir em estratégias para mudar esse diálogo interior, transformando essa voz interior crítica e depreciativa em uma voz mais positiva, mais otimista, em uma aliada, em uma parceira, uma amiga, uma companheira e uma incentivadora. E que essa voz interior positiva e encorajadora te ajude a gerar autoaceitação, a fortalecer a sua autoestima, jogar você para cima, a fortalecer a sua autoconfiança, e não o contrário. Porque se você tiver uma voz interior que só te joga para baixo, olha, não tem condição de você conviver com uma voz interior que só te joga para baixo. Você vai ficar frustrada, vai ficar insatisfeita, vai ficar triste. Então é preciso ter essa voz interior mais positiva e mais encorajadora, uma voz que seja sua companheira, sua aliada, sua parceira, né? Então eu procuro ter dentro de mim essa Cristina encorajadora, essa Cristina que me joga para cima, que fala, vai lá, você vai conseguir, tenta. Se não conseguir, não tem problema também não, vem aprendizado, tudo aquilo naquilo que a gente fracassa ou naquilo que a gente erra, a gente extrai lições. Então eu procuro conviver com essa Cristina positiva, encorajadora e otimista, para que ela me ajude a me fortalecer minha autoconfiança, fortalecer minha autoestima, etc. Tá? Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar seria você exercitar a sua mente, exercitar o seu cérebro. Assim como você faz exercícios físicos para os músculos, né? Então, gente, para exercitar a mente, a gente precisa estar exercitando a mente da mesma forma que a gente exercita os músculos, da mesma forma que a gente exercita o corpo, tá? Por exemplo, se você quer aprender um instrumento musical que necessite de habilidade manual, você tem que treinar. Né? E com o cérebro é a mesma coisa, você tem que manter o cérebro em movimento, você tem que manter o cérebro em exercício. Então, como que você pode exercitar sua mente, manter o seu cérebro em movimento, em exercício? É através de jogos, através de leituras, através da aprendizagem de novos idiomas, ou através de novos aprendizados, né? Vamos supor que você resolva aprender uma habilidade manual, sei lá, uma jardinagem, um artesanato, fazer um curso, né? Alguma coisa diferente. Mas o quê? Fazer quebra-cabeça, fazer palavras cruzadas, todos caça-palavras, todos esses exercícios, eles ativam áreas diferentes do nosso cérebro e vão, então, manter a nossa mente sempre ativa. E sempre que você for exercitar sua mente, você procure um lugar de concentração, você procure manter o foco naquilo que você está fazendo, procura não desviar, não se entregar a outras distrações paralelas, para você desenvolver, né, a sua mente e ter êxito naquele exercício ali que você está fazendo. Se fizer um pouquinho todo dia, um pouquinho dessas atividades todo dia, você consegue manter a sua mente sempre em movimento, sempre em exercício, ok? Terceiro pilar é a conexão social, tá? É você ter a sua rede social de contatos, de apoio, de suporte para todos os momentos, né? Na alegria e na tristeza. Então, os cientistas afirmam que quando você tem laços fortes com os seus círculos sociais, sejam aquelas pessoas, aquele grupo mais próximo de você, ou seja, aqueles grupos mais amplos, maiores e mais distantes, essa conexão social é muito positiva, vai gerar comportamentos mais saudáveis em você e vai gerar um bem-estar psicológico melhor, diminuindo o aparecimento de sintomas de depressão e de ansiedade. Muitos cientistas se dedicaram a esse estudo da conexão social, principalmente durante e após a pandemia. Então, muitas pesquisas foram feitas e detectaram os danos que o isolamento social durante a pandemia promoveu na vida das pessoas, né? Então, existem muitas pesquisas novas a esse respeito. Então, esses resultados que eu estou falando aqui para vocês, de que a conexão social com os grupos próximos ou com grupos amplos gera comportamentos mais saudáveis, bem-estar psicológico, diminui a depressão e a ansiedade, são pesquisas, assim, bem recentes que eu consultei para falar isso para vocês. Então, quanto maior é o número de grupos sociais com os quais você tem vínculos fortes, melhores são as suas chances de ter bem-estar psicológico, de ter uma saúde mental equilibrada, forte, e isso com certeza vai te ajudar também a ter uma menopausa mais tranquila, tá? Quarto pilar, né, da saúde mental, que te ajuda durante a menopausa, é um movimento físico. É praticar atividades físicas regularmente. Movimente o seu corpo, gente. O corpo não foi feito para ficar parado. O corpo foi feito para se movimentar. O corpo não foi criado para ficar parado. O corpo é movimento. Então, pratique esporte, se movimente, caminhe, alongue, né?
sei lá, faça atividades físicas que sejam prazerosas para você. Eu acho que isso é mais importante, você encontrar prazer em alguma atividade física, né? E a sua ênfase ao praticar atividade física, presta atenção, gente, isso aqui é para anotar no caderninho aí de anotações, hein? Em vermelho. A ênfase nas suas atividades físicas não deve ser na intensidade. Você não deve se preocupar em fazer uma atividade física extenuante, que você vai ficar morta depois que acabar. A sua preocupação maior, a sua ênfase, o seu foco tem que ser na constância e na regularidade. Entenderam? A equação é essa, gente. Constância e regularidade é mais importante do que intensidade. Então, é mais importante você ter uma regularidade, você praticar essa atividade física, sei lá, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, que você puder, 2 vezes por semana que seja, mas que seja constante, que seja regular. Isso é mais importante do que você fazer uma atividade física extenuante, ficar quebrada e depois passar 2 semanas sem fazer nada, né? Então, foque em fazer atividades físicas mais leves, se você tem dificuldade para começar atividades físicas, põe seu foco em fazer atividades mais leves, num tempo menor, mas que seja regular e constante. E a atividade física, para ela ter um efeito positivo na sua mente, no seu sistema nervoso, na produção dos neurotransmissores do bem, que eu sempre falo isso aqui, ela tem que ser acima de 30 minutos. Menos de 30 minutos, o corpo não responde a essa estimulação para o cérebro produzir os neurotransmissores do bem, né? Serotonina, endorfina, dopamina, tá? Ocitocina, a toxicina, todos aí, eles só são produzidos após exercício de 30 a 40 minutos, tá? Menos de 30 minutos não tem esse efeito. Você pode até fazer menos de 30 minutos de exercício, mas assim, no momento em que você está começando a sua atividade física, que você está engrenando, que você ainda não está habituada, então você começa com 10 minutos, depois no dia seguinte você aumenta para 15 minutos, depois você aumenta para 20, para 25, para 30, até você chegar em 40 minutos ou mais, né? Então, gente, existe uma relação entre a prática de exercícios físicos e saúde mental, que é já um consenso entre os profissionais de saúde. Gente, hoje em dia, exercício físico é como se fosse um remédio. Só que é um remédio do bem, porque você não está ingerindo química nenhuma de laboratório. Você está trabalhando com a química do seu próprio organismo. E você praticando exercício físico, você pode reduzir o risco de depressão e reduzir a perda cognitiva, né? A probabilidade de você ter Alzheimer algum dia. O exercício é uma boa atividade preventiva contra as perdas cognitivas que possam haver em decorrência de uma demência como o Alzheimer, né? E uma descoberta recente é que os exercícios físicos, como caminhar, correr ou andar de bicicleta, olha aí as meninas ciclistas, prestem atenção, isso é pesquisa recente. Esses 3 tipos de exercício são essenciais para manter o seu sistema nervoso saudável, mesmo que você tenha idade mais avançada. Você conseguir fazer um desses 3 exercícios, né, mesmo que você tenha mais idade, você vai conseguir manter seu sistema nervoso mais e mais tempo saudável. Diante do declínio, houve um declínio da atividade física da população mundial, principalmente durante a pandemia, por causa do isolamento social, e após a pandemia, muitas pessoas não voltaram à prática de exercícios físicos. Eu mesmo conheço mulheres que pedalavam com a gente, vocês devem conhecer também, aí as meninas que pedalam, que depois da pandemia não voltaram a pedalar até hoje, né? Não sei se estão fazendo algum outro tipo de atividade física, mas o importante é que a Organização Mundial de Saúde detectou que houve um declínio na prática de atividade física na população mundialmente e que hoje a OMS está alertando que nós estamos vivendo um momento de prevalência do sedentarismo. O estilo de vida sedentário ele está prevalecendo. Então, a falta de exercício físico hoje não é mais um problema só de estética, de beleza, de você ter um corpo bonito, malhado, esculpido. Não, gente, a falta de atividade física hoje é um grave problema de saúde pública. O sedentarismo, a falta de atividade física, tem provocado a morte de 2 milhões de pessoas por ano. Sabe lá o que é isso, gente? É uma perda muito grande que poderia ter sido evitada se essas pessoas estivessem praticando uma atividade física com regularidade. Então, abre o olho, viu? Se você ainda não pratica uma atividade física com regularidade, procure investir nisso, procure começar a escolher uma atividade que te dê prazer, que te dê alegria, que você faça, que não seja penosa, que não seja pesada, assim, pesada no sentido emocional. Você vá para lá fazer atividade física triste, já doida para acabar, para resolver ir embora para casa logo, procure encontrar prazer na sua atividade física regular. 5º pilar da saúde mental na menopausa é a sua conexão com a natureza.
A conexão com a natureza e a saúde mental também tem ganhado cada vez mais destaque na comunidade científica. Gente, eu adoro ler essas pesquisas científicas que falam sobre os efeitos da natureza na saúde mental das pessoas, na saúde como um todo, né? Adoro, por exemplo, ler essas pesquisas que falam dos efeitos do mar, da areia, da maresia na vida das pessoas, e das cachoeiras, e do verde, dos cheiros da natureza. Amo, porque a natureza me abastece muito, eu tenho uma conexão muito grande com a natureza, então os cientistas estão observando que isso tem trazido mais saúde mental para as pessoas, e principalmente para aquelas pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, no meio da poluição sonora, do trânsito, da movimentação de pessoas. Essas pessoas, então, são as que mais se beneficiam de uma conexão com a natureza, tá? Então, essa conexão com a natureza, ela pode trazer benefícios enormes para as pessoas. Passar um tempo em espaços verdes, em contato com plantas, com flores, com árvores, com animais, com o som das águas, com o som dos pássaros, com o som das folhas, dos ventos. É uma maneira simples de relaxar e de ter uma folga na correria do dia a dia. É como se você estivesse plugando na bateria, para recarregar a bateria. Quando a gente quer recarregar o celular, a gente pega a tomada e liga, pega a tomada do celular, o carregador, e liga na tomada de energia elétrica, né? E as pessoas podem recarregar a sua energia se conectando com a natureza, estando imersas na natureza. Então, inclua na sua rotina, na sua agenda, o contato com a natureza, seja contemplando as belezas da natureza, seja fazendo aterramento, que eu já falei sobre o aterramento aqui, vou falar de novo para quem não estava presente, que é você andar descalço, ficar descalço na grama, ou na terra, ou na areia, ou na pedra, porque ali você estará descarregando a sua energia negativa, é como se fosse o nosso fio terra. Nas ligações elétricas domésticas, sempre tem um fio terra. Vocês já viram falar isso? Que é onde descarrega uma certa energia lá que precisa de ir para a terra. A gente não precisa dela na energia elétrica, para o funcionamento da energia elétrica. Então temos o fio terra. E o nosso fio terra, ficar descalço na grama, na areia, na pedra, na terra, um pezinho na água ali, né? Que delícia, gente. Isso traz um bem-estar enorme, melhora a qualidade do sono, melhora sua energia, você sente mais disposição, mais vigor, mais vitalidade. Então isso é uma coisa simples que você pode fazer. Quem tem um quintal aí, pode fazer isso, você pode ir numa pracinha fazer isso, né? E a gente que pedala tem muito essa oportunidade, porque a gente está sempre em contato com a natureza, aí pelas estradas de terra, pelas fazendas, pelos rios, pelas matas, a gente tem muito essa oportunidade aí. A gente sente a energia da natureza. Quando você entra num lugar assim que é uma mata fechada, escura, que só tem pássaros, grilos, gente, que maravilha que é, que coisa boa, que sensação boa que a gente sente. Então procure encontrar mais esses momentos de conexão com a natureza. Procure incluir isso na sua agenda, procure incluir isso com seus filhos, procure passar isso para outras gerações, né? Desculpe. Eu posso, assim, digo com orgulho que eu consegui passar isso para os meus filhos. Eu sempre tive muito essa questão de contemplação, de admirar uma árvore bonita, uma pedra bonita, o pôr do sol, etc. E consegui que os meus filhos adquirissem isso também, pelo exemplo. Eu não fiquei falando, você tem que admirar a natureza, você tem que ter conexão com a natureza, mas eles são, de ver as nossas atitudes, eles acabaram adquirindo isso também. E eu acho muito interessante, às vezes, quando eles me chamam para ir contemplar alguma coisa. Outro dia a gente estava na roça, aí o meu filho falou, mãe, vamos apagar todas as luzes e agora hoje nós vamos só olhar para o céu, porque nós vamos ver um monte de estrela, porque na roça é muito mais escuro do que na cidade. Vocês já observaram isso? Que na roça não tem essa tanto de luminosidade aqui? Você olha para o céu, você vê um pouco de estrela, mas é muito pouco. Num lugar onde que é aquela escuridão, aquele breu, você vê muita estrela, você vê as galáxias. E daí, então, nós apagamos as luzes da casa e fomos lá para o quintal, ficar lá olhando o céu, né? Então, assim, curto muito quando parte deles, esse convite, porque eu sei que eles também estão apreciando. Então, esse foi o quinto pilar. O sexto pilar, agora, é a nutrição saudável. Na nutrição saudável, você deve procurar, desde já, mesmo que você não esteja ainda na menopausa, procure ter uma alimentação saudável e equilibrada. Tudo que é exagerado faz mal, gente. Se você come doce demais, faz mal. Se você come sal demais, faz mal, né? Se você come um tipo de alimento, de gordura, coisas gordurosas demais, faz mal. Então, procure ter uma alimentação saudável e equilibrada, né? Uma alimentação onde você dê prioridade para os alimentos frescos, procurando ali aqueles alimentos produzidos na sua própria região, na época, que estão naquela época, né? Que são produzidos ali por perto. Se for possível, dê preferência a alimentos orgânicos, que não têm
venenos, agrotóxicos, aquela química toda, e o mínimo possível de alimentos processados. Quanto mais alimentos não processados você consumir, melhor vai ser a sua saúde. Então, observe as suas compras e comece a modificar aquilo que você compra para se alimentar. Compre menos industrializados e consuma mais alimentos frescos, alimentos não processados. Porque esses industrializados, gente, a maioria deles tem glúten, tem químicas tipo corante, aromatizante, como é que chama, gente? Espessante. E tem muita química. Então, quanto menos alimento industrializado você consumir, menos você está se expondo a esse tipo de química. Isso é artificial. Agora, quando você come um alimento fresco, você não tem essa química toda, você não precisa de corante, porque a natureza já tem os corantes dela, né? Os corantes produzidos pela natureza. Então, meu lema na alimentação é esse: descasque mais e desembale menos. Quanto mais você descasca, ou consome a fruta in natura, ou o legume, ou a verdura, melhor para você. E desembale menos. Quanto menos você desembalar coisas, pacotes, saquinho de plástico, caixinha de alumínio, aquelas caixinhas de produtos, né? Aquelas caixinhas de leite longa-vida, de creme de leite condensado, as caixinhas todas aí, de suco. Quanto menos você desembalar, melhor. Se você puder produzir a sua própria comida, você mesma fazer a sua própria comida, isso é excelente. Porque aí você sabe a origem, você sabe a procedência, você sabe com que padrão de higiene que está sendo feito o alimento, né? E antigamente era assim, antigamente as nossas ancestrais aí, por exemplo, faziam macarrão em casa. Não se comprava macarrão industrializado. Depois de uns anos para cá que começou a existir indústria de macarrão. Elas faziam o próprio pão em casa, faziam o bolo em casa. Então, a gente foi perdendo isso, né? Com o crescimento da industrialização, com essa roda viva que a gente vive nela, de muitos compromissos, de muita correria, de muito imediatismo, nós perdemos essa cultura de fazer o nosso próprio alimento e começamos a comprar pronto, a comprar industrializado, e isso foi está trazendo consequências para a nossa saúde. Isso está fazendo a gente ficar com os organismos mais inflamados, está trazendo doenças como pressão alta, glicose alta, colesterol alto, triglicéridos alto, né? Uma descompensação toda aí nas nossas taxas desses elementos, né, do nosso organismo. Então, esse foi o 6º pilar. E o 7º pilar é o sono. É você não tratar o sono com descaso. Não tratar uma boa noite de sono como se fosse... Não banalize uma boa noite de sono. Como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse uma coisa comum, banal, assim. Priorize uma boa noite de sono. Tenta se proporcionar uma noite de sono profundo. Existem alguns aplicativos que a gente põe no celular, não sei se vocês já viram, eu já tive um que eu usei durante algum tempo, que eu queria saber como é que era a minha qualidade do sono. Eu sei que a gente ligava no aplicativo e colocava o celular assim na cama, perto do travesseiro, e esse aplicativo ia fazendo um gráfico de como estava sendo o nosso sono. Se era um sono leve, se era um sono profundo, quanto tempo nós ficamos em sono leve, quanto tempo nós ficamos em sono profundo, aquelas ondas alfa, beta, não sei o quê. Vem lá depois uma estatística, um resumo de como foi a sua noite de sono. Então aquilo ali dá uma boa noção de como está sendo o seu sono. Se você quiser pesquisar aí no Google, algum aplicativo, é gratuito. Depois eu acabei tirando ele do meu celular, numa época que eu estava com celular que tinha pouca memória, acabei tirando ele do celular, porque eu já estava vendo, já tinha feito bastante experimentos e já tinha visto o padrão do meu sono, como que estava sendo e no que eu tinha que melhorar. Então, gente, se você sonhar, se você tiver sonhos enquanto está dormindo, isso é um bom sinal, tá? Os sonhos significam que você está tendo uma noite de sono, que você está em sono profundo. Então, você sonhar é um bom sinal de que você está tendo uma noite de sono boa. E para você ter uma noite de sono boa, você precisa desacelerar. Você precisa se desconectar das telas um pouco mais cedo, sei lá, pelo menos 1 hora antes de você dormir. Você já tem que se desconectar de tudo quanto é tela. Colocar uma luz indireta, uma penumbra, né? Isso tudo faz parte da higiene do sono, tá? Por isso que eu falo assim, a questão do pijama, né? Colocar o pijama, colocar a camisola, você está dando uma mensagem para o cérebro que agora é hora de relaxar, que agora é hora de descansar, daqui a pouco vai chegar o horário de dormir. Então, tudo isso faz parte da higiene do sono. Cada um tem os seus rituais antes de ir dormir, não é verdade? Tem gente que gosta de ler um livro, tem gente que gosta de escutar uma música, e tem gente que simplesmente apaga a luz e dorme, né? No escuro, sem música, sem televisão, sem leitura, nem nada. Então, isso vai muito de cada um, do perfil de cada pessoa. Então, procure praticar essa higiene do sono, tá? Dormindo, por exemplo, com cortinas escuras, cortina blackout, que bloqueiem a luminosidade no seu quarto, porque você ficando no escuro, você produz mais a melatonina natural, tá?
Não durma com o quarto totalmente fechado, porta fechada, janela fechada, porque você fica respirando ali dentro e ali, você sabe que a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Se você fica num ambiente todinho fechado, ali o ambiente vai ficar cheio do gás carbônico que você está expirando. Então vai chegar um momento que a sua oxigenação não vai ficar boa mais. A hora que você inspirar, você não vai estar inspirando um oxigênio puro, você vai estar inspirando oxigênio misturado com gás carbônico. E isso é ruim para o cérebro. Então procure sempre deixar ou a porta aberta ou uma gretinha da janela para haver uma entrada de ar, haver uma renovação de ar. Essa coisa de dormir com o quarto todinho fechado é muito comum a pessoa às vezes acordar cansada, sem explicação. A pessoa acorda e fala assim, ai, meu Deus, eu não estava nem parece que eu dormi a noite toda, eu acordei cansada como se eu estivesse trabalhando a noite inteira. Outras pessoas que reclamam também, que acordam com olheiras. Olheiras também podem ser sinal disso que eu estou falando. O quarto todo fechado e você respirando gás carbônico ali durante a noite. Então, uma providência simples que vai te proporcionar bem-estar e uma noite melhor é exatamente isso. Você deixar uma gretinha aberta para entrar um ar e você não ficar ali no ambiente todo fechado. E você pode também incluir na sua rotina, para você ter uma preparação boa para o sono, você pode incluir meditação, você pode incluir relaxamento, você pode incluir técnicas de respiração, que ajudam muito, principalmente as pessoas ansiosas, que às vezes têm um aperto no peito, ou uma taquicardia. Os exercícios respiratórios são ótimos para a pessoa desacelerar, se aquietar e preparar o corpo para dormir, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Alguém tem alguma pergunta, gente? Tem gente que entrou aqui atrasada, mas ainda bem que vocês estão aqui, né? Alguém quer perguntar alguma coisa ou quer fazer algum comentário? Eu estou aberta aqui esperando a manifestação de vocês. Aí eu deixo uma pergunta aqui com vocês também. Qual dessas 7 áreas você precisa melhorar na sua vida? Vou repetir as 7 áreas, tá? Para você pensar e refletir sobre isso. Melhorar a conversa, aquele diálogo interior com você mesmo, né? Substituindo por uma voz mais positiva, mais otimista e encorajadora. Segundo, exercitar a sua mente com atividades mentais, jogos, leitura, palavra cruzada, novos aprendizados, etc. 3, conexão social com pessoas, com amigos, com grupos, trazem benefícios para a sua saúde mental. 4º pilar é o movimento físico, a atividade física com regularidade. O 5º é a conexão com a natureza, tá? O 6º pilar é a nutrição saudável. E o 7º pilar é uma noite de sono bem dormido, né? Bem reparadora, uma noite de sono bem que te abastece, que é suficiente, que é boa para te regenerar, para te restaurar, para que no dia seguinte você acorde bem disposta, cheia de energia e cheia de luz e vitalidade para enfrentar um novo dia. Orar também é uma atividade até que os cientistas estão pesquisando, que ela promove, ontem mesmo eu estava vendo um vídeo sobre isso, ela promove, quando a pessoa está orando, ela promove um acréscimo de circulação sanguínea no sistema límbico, que traz uma sensação de bem-estar para a pessoa que está orando, uma leveza, uma sensação de confiança. Então, investir na oração, na sua conexão com a sua crença, num ser superior que nos sustenta, que nos ajuda, é muito saudável, porque você vai estar promovendo uma maior oxigenação, uma maior circulação sanguínea.